Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine. E na aula de biologia de hoje nós vamos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, as IST, tá? Esse conteúdo está no capítulo 9 do livro de vocês, a partir da página 176. Na aula anterior, nós falamos sobre os métodos contraceptivos, tá? Falamos sobre os diversos métodos que existem para prevenir aí doenças e gravidez. E hoje a gente vai falar sobre as doenças aí que podem ser causadas pelo ato sexual, tá? Então, o que seriam essas infecções sexualmente transmissíveis? As infecções IST, elas são causadas por vírus, bactérias ou por fungos também ou outros micro-organismos, tá? E elas são transmitidas principalmente por meio do contato sexual, podendo ser oral, vaginal ou anal. Isso ocorre pela falta do uso da camisinha masculina ou feminina. Mas ela também pode ser transmitida aí por via oral, que não é realizado aí o uso da camisinha. Então, nem sempre o uso da camisinha ela pode prevenir aí todas as doenças sexualmente transmissíveis, porém ela previne aí a maioria delas, tá? A primeira doença que nós vamos falar é a gonorreia. O que é a gonorreia? Ela é causada por uma bactéria, a Neisseria gonorrhea, e na maioria das vezes ela está associada a uma infecção que atinge os órgãos genitais, garganta e olhos, tá? A forma de contágio, como eu falei, ela vai se dar aí, de duas formas. Ela pode se dar tanto pelo contato sexual, de forma anal, oral ou vaginal, e também ela pode ser transmitida de mãe para filho. Então, a mãe também pode transmitir aí para o filho essa doença. Os sinais e sintomas dessa doença. Ela pode causar dor ao urinar, dor no baixo ventre, ou seja, no pé da barriga, um corrimento amarelado ou claro. Também pode ocorrer sangramento e a maioria das mulheres infectadas não apresentam sinais ou sintomas. Os homens também podem apresentar um odor e um esquentamento ao urinar, podendo haver um corrimento de pus, além de dor nos testículos. O diagnóstico da gonorreia e tratamento, ele ocorre na presença de qualquer sinal ou sintoma da doença e recomenda-se procurar um serviço de saúde para que tenha o diagnóstico correto, tá? E o tratamento, ele é feito com o uso de antibióticos e as parceiras também que tiverem relação com quem está infectado também devem ser tratadas aí, mesmo não apresentando sintomas, tá? A outra doença que nós vamos falar aqui é a sífilis. Ela é uma doença sexualmente transmissível também, uma IST. Ela é curável, tá? Ela tem cura e ela é transmitida por uma bactéria chamada Treponema pallidum, tá? E a forma de transmissão, ela se dá pela relação sexual, sem a camisinha, e ela é transmitida também para a criança na gestação ou no parto. Ela se dá dessas duas formas. Os sintomas da sífilis são de três tipos. Nós vamos ter a sífilis primária, secundária e terciária. Na sífilis primária, ela pode apresentar uma ferida no local, e ela aparece entre 10 a 90 dias após o contágio, tá? Normalmente não dói, não coça, não arde e não tem pus. Essa ferida ela vai desaparecer sozinha, independente de ter tratamento ou não. Já na sífilis secundária, os sinais e sintomas aparecem entre 6 semanas e 6 meses, depois da cicatrização dessa ferida aí da sífilis primária. E ela pode ocorrer com manchas no corpo, que geralmente não coçam, incluindo a palma das mãos, as plantas dos pés, que é embaixo dos pés, e essas lesões são ricas em bactérias. Pode ocorrer febre, mal-estar e dor de cabeça nessa sífilis secundária. E na sífilis terciária, pode surgir de 2 a 40 anos após o início da infecção
e ela costuma apresentar sinais de sintomas que podem ser como lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo até levar à morte. O tratamento da sífilis, ele é detectado na gestante e o tratamento ele é feito através de penicilina e é o único medicamento que é capaz de prevenir aí a transmissão vertical dessa doença, tá? A outra doença nós chamamos de cancro mole. O que é o cancro mole? Ele é causado por uma bactéria, a Amyophilus ducreyi, sendo mais frequente em países tropicais. Essa doença ser causada, ela é transmitida também pela relação sexual, tá? Por falta do uso da camisinha, feminina ou masculina, e seus sintomas vão ser feridas múltiplas e dolorosas, de tamanho pequeno. E além dessas feridas, tem também a presença de pus, tá? Nos órgãos genitais, tanto no pênis, como no ânus, como na vulva. E além disso, ela também pode aparecer nódulos, caroços, tá? Na virilha. O diagnóstico e tratamento é feito ao se observar qualquer sinal ou sintoma, desde o cancro mole. A recomendação é procurar um serviço de saúde e o tratamento deverá ser prescrito pelo profissional de saúde. A herpes. A herpes, ela é uma doença causada por um vírus, HSV, que apesar de não ter cura, tem tratamento, tá? A forma de contágio, ela consiste na relação sexual com a pessoa infectada sem o uso da camisinha masculina ou feminina. O sintoma da herpes, ela vai ser caracterizado como o surgimento de pequenas bolhas na região genital, e essas bolhas elas vão se romper, formando feridas que desaparecem com o tempo. Antes do surgimento das bolhas, pode haver sintomas como formigamento, ardor, coceira no local, além de febre e mal-estar. Como eu falei, ela é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E o tratamento depois de apresentar esses sintomas, é feito aí com um profissional de saúde e para que ele indique o tratamento adequado, dependendo de cada caso. O linfogranuloma venéreo, ele é causado por uma infecção crônica de uma bactéria, a clamídia, e ela atinge os órgãos genitais. Também esse linfogranuloma venéreo, ele é conhecido também como mula. A transmissão ela ocorre pelo sexo desprotegido com uma pessoa infectada. Os sintomas dessa doença vão ser feridas nos órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino. Também pode acontecer aí no ânus e na boca. E muitas vezes não são percebidas e desaparecem sem tratamento. Além disso, também pode ocorrer aí um surgimento de um inchaço doloroso no local da virilha, se não for tratado, tá? E também, se não for tratado com o tempo, pode se romper e ocorrer aí a saída de pus. Além disso, pode ter o sintoma de dores na articulação e febre e mal-estar. O diagnóstico e tratamento, depois da identificação dos sintomas, recomenda-se procurar um serviço de saúde para diagnóstico correto e o tratamento dessa doença é feito com o uso de antibiótico, tá? A candidíase. Candidíase, pessoal, ela é uma cândida vaginal, é uma infecção causada aí na vulva, causada por um fungo, tá? Um fungo do gênero Cândida. Então, a candidíase, ela é uma doença que é causada por um fungo. Então, ela não é causada nem por vírus e nem por bactérias. E de sintomas, pode ocorrer a coceira vaginal, escorrimento, ardência na região, leve inchaço também pode ocorrer aí na pessoa infectada. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico ele é mais comum por um exame clínico realizado durante a consulta ginecológica e o tratamento ele consiste em afastar os fatores de risco para evitar aí a reincidência da candidíase, desse fungo. Além disso, são ministrados medicamentos antifúngicos por via oral e cremes também para tratamento do local. O codiloma acuminado, HPV, mais conhecido por HPV.
O HPV, ele é uma doença causada por um vírus, tá? Que é o papilomavírus, e ele pode ser causado por via oral, genital ou anal das pessoas, e a transmissão ela se dá no contato direto com a pele infectada, tá? A forma de transmissão é via sexual. Os sintomas vão ser, geralmente, não vão apresentar aí, a maioria das pessoas elas não vão apresentar sintomas, tá? E as pessoas que apresentam sintomas, geralmente elas são gestantes ou pessoas com a imunidade baixa. E elas têm dois tipos de lesão. Nós vamos ter as lesões clínicas e lesões subclínicas. As lesões clínicas elas vão apresentar verrugas na região genital e do ânus. E nas lesões subclínicas, elas não são visíveis a olho nu e podem ser encontradas nos mesmos locais das lesões clínicas, porém não apresenta sinais ou sintomas. O diagnóstico e tratamento, o objetivo do tratamento, ele é feito um tratamento aí nessas verrugas na região genital, destruindo todas essas lesões, e é realizado também um tratamento das lesões até desaparecer, para que não ocorra aí o aumento ou volume dessas lesões, dessas verrugas, tá? E por fim, nós vamos falar da AIDS, o HIV. O HIV é causado por um vírus da imunodeficiência e ele é o causador da AIDS, que ataca todo o sistema imunológico, e ele é responsável, que esse sistema é responsável por defender o organismo de outras doenças. Então, é uma doença aí que é extremamente grave, tá? Que afeta milhões de pessoas e não tem cura, porém tem tratamento. Esse vírus ele pode ser transmitido tanto pelo ato sexual, como também pelo contato, pelo sangue, tá? Os sinais e sintomas. Algumas semanas depois da infecção do HIV, pode ocorrer sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, dor de garganta e fadiga. A doença costuma ser assintomática até evoluir para a AIDS. Os sintomas da AIDS incluem a perca de peso, febre, sudorose noturna, fadiga e infecções recorrentes. O diagnóstico e tratamento, não existe, como eu falei, cura para AIDS, mas tem tratamento sim, que é feito aí com uma série de medicamentos aí para prevenir a complicação dessa doença, tá?